Bem-vindos ao Destilado Literário. Se você é um apaixonado ou apaixonada por histórias envolventes, universos bem construídos e personagens inesquecíveis, então esta playlist é para você. Aqui mergulharemos de cabeça em trilogias icônicas, explorando suas tramas, simbolismos e curiosidades. De mundos fantásticos a distopias instigantes, passando por mistérios arrebatadores, cada trilogia traz uma experiência única, e nós estamos aqui para destilar o melhor de cada uma. Então acomode-se confortavelmente e venha embarcar nessa jornada de leituras. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos dar início ao destilado de hoje. Imagine estar sem teto, dormindo no banco de trás de um carro velho, sem perspectivas, e de repente encontrar uma oportunidade que parece saída de um sonho. Emprego fixo, salário alto e ainda um quarto para morar dentro de uma mansão. Parece um presente do destino, não é? Mas como todo presente muito brilhante, logo percebemos que talvez esconda um veneno. É nesse clima de promessas e sombras que conhecemos Millie, a protagonista de A Empregada. E a partir do momento em que ela cruza a porta da casa dos Winchester, a sensação é de que o verdadeiro pesadelo só está começando. Agora vamos juntos percorrer essa casa, onde cada andar revela não apenas luxo e elegância, mas também mentiras, manipulação e segredos capazes de destruir qualquer um que se aproxime. Millie é apresentada logo de início como uma jovem em situação de vulnerabilidade. Perdeu o rumo da vida, carrega erros e cicatrizes do passado e, no momento em que a encontramos, sobrevive dormindo dentro do carro. Quando surge o anúncio para trabalhar como empregada doméstica da família Winchester, ela se agarra àquilo como a última tábua de salvação. Desde o primeiro encontro com Nina Winchester, a patroa, o leitor percebe que algo não está em ordem. Nina é elegante, charmosa e parece generosa, mas o olhar atento de Millie revela contradições. Seu sorriso soa treinado, suas palavras escondem algo, e cada gesto transmite tanto sedução quanto perigo. A casa dos Winchester é um espetáculo à parte. Salas amplas, móveis caros, tecnologia em cada canto. Mas Millie nota que, por trás do luxo, há também uma estranha atmosfera de prisão. A mansão é linda, mas claustrofóbica. E o detalhe mais marcante, o quarto reservado a Millie. Pequeno, abafado, quase um sótão esquecido. A sensação é de que, caso ela precisasse de ajuda, ninguém a ouviria dali de cima. É como se a própria casa dissesse: aqui, você não tem voz. E há também a filha do casal, Cecelia, que com sua presença quase fantasmagórica dá o tom de estranhamento. A menina, com aparência angelical e fala enigmática, olha para Millie de um jeito desconfortável, como se soubesse mais do que deveria. A inocência infantil se mistura a uma aura de mistério, reforçando a ideia de que algo profundo e sombrio habita aquele lar. Com o passar dos dias, Millie descobre que ser empregada ali não significa apenas limpar e cozinhar. Ela se vê envolvida em jogos psicológicos. Nina alterna entre momentos de aparente amizade e explosões de controle, humilhação e manipulação. O marido, Andrew, se mostra distante e misterioso, com aquele ar de quem tem muito a esconder. Entre os dois, Millie percebe uma tensão constante, como se estivesse no meio de uma guerra silenciosa. O leitor é convidado a compartilhar da angústia dela. Cada porta aberta, cada conversa interrompida, cada regra imposta pela patroa carrega a promessa de revelar algo perturbador. E o pior é a sensação de impotência. Millie não tem para onde ir. Aceitar as ordens de Nina é sua única chance de não voltar para a rua. Mas pouco a pouco, a casa começa a mostrar suas rachaduras. Sons estranhos, portas trancadas, acessos proibidos. O ambiente luxuoso vira cenário de terror psicológico. Nina parece cada vez mais instável, Andrew mais enigmático e a relação de poder mais sufocante. E aqui o livro nos faz refletir: quantas vezes, na vida real, o poder e o dinheiro escondem abusos que ninguém ousa denunciar? Quantas histórias de casas perfeitas são, na verdade, prisões douradas? A tensão cresce até o momento em que Millie se vê envolvida em uma trama que pode custar sua própria liberdade. O prólogo já nos havia avisado: se algum dia eu sair desta casa, será com algemas nos pulsos. Esse presságio paira sobre cada capítulo, como se a narrativa quisesse nos lembrar de que não haverá saída fácil.
O jogo psicológico atinge seu ápice quando Millie percebe que precisa escolher entre a submissão total ou arriscar sua vida para descobrir a verdade por trás daquela família. E a verdade, quando revelada, é tão perturbadora que desmonta toda a fachada de perfeição. A Empregada é mais do que um thriller de casa luxuosa e segredos escondidos. É uma história sobre vulnerabilidade, manipulação e poder. Millie não é apenas a empregada. Ela é o espelho de todos nós quando nos deparamos com sistemas que parecem perfeitos por fora, mas escondem abusos por dentro. Nem sempre o perigo está nas ruas escuras. Às vezes, ele vive atrás das portas mais elegantes. E assim, depois de tudo que viveu na casa dos Winchester, Millie acredita que finalmente pode seguir em frente. Mas será mesmo possível se livrar dos fantasmas de uma casa que quase a destruiu? A vida parece lhe dar uma segunda chance. Porém, como sabemos, segundas chances nunca vêm sem preço. É aí que entramos na continuação, O Segredo da Empregada. Às vezes, achamos que conseguimos escapar de um pesadelo, mas o destino insiste em nos puxar de volta. Millie, depois de tudo que viveu com os Winchester, tenta recomeçar sua vida. Quer esquecer os corredores escuros, as manipulações, os segredos sufocantes. Mas quando você já foi marcada por uma casa cheia de mentiras, parece que outras portas igualmente perigosas continuam a se abrir no seu caminho. E é assim que começa a segunda parte dessa trilogia de suspense psicológico. Uma nova casa, novos patrões, mas os mesmos sinais de que nada é tão perfeito quanto parece. A vida de Millie segue frágil. Ela luta para manter os estudos, tenta conquistar uma estabilidade mínima, mas ainda carrega cicatrizes invisíveis de sua experiência anterior. Quando surge a oportunidade de trabalhar para os Degrau, uma família abastada de Nova York, ela mais uma vez se agarra à chance de sobreviver. Afinal, o que mais poderia dar errado? Logo de início, conhecemos Amber Degrau, uma mulher glamourosa, superficial e exigente. Ela é o tipo de patroa que ostenta uma vida de luxo, mas parece sempre insatisfeita. Sua relação com Millie já começa marcada pelo controle, ordens rápidas, exigências inesperadas, falta de limites entre vida pessoal e profissional. Amber a trata como se fosse invisível, apenas mais uma peça da engrenagem que mantém sua vida em funcionamento. E há também Douglas Degrau, o marido. Diferente da esposa, ele não se mostra explosivo, mas sua calma é enganosa. Aos poucos, Millie percebe rachaduras na fachada desse casamento. Há olhares carregados de tensão, palavras ditas em meio tom, silêncios que pesam mais que gritos. É nesse ambiente que Millie começa a perceber sinais de algo maior, segredos que vão muito além de caprichos de patroa. Em uma das cenas mais impactantes, ela se depara com indícios de que Amber pode estar sofrendo violência doméstica. Marcas escondidas, comportamentos retraídos, uma sensação de medo disfarçada por sorrisos ensaiados. Esse é o momento em que o livro se torna mais sombrio. Porque Millie, que conhece bem o que é estar presa em situações de abuso, se vê diante de um dilema. Deve se calar e manter o emprego, ou arriscar tudo para tentar ajudar Amber. Aqui, o enredo deixa de ser apenas entretenimento e se torna um espelho de tantas histórias reais. Quantas pessoas vivem aprisionadas em relacionamentos abusivos, mantendo uma fachada perfeita para o mundo? Quantas casas, aparentemente felizes, escondem violência atrás das portas fechadas? Millie sente o peso dessa decisão. Sua posição é frágil, ela não tem estabilidade, não tem rede de apoio, e sabe que, se for descoberta, pode acabar não só desempregada, mas destruída. Mas o instinto de justiça, misturado às suas próprias feridas, a faz se aproximar cada vez mais da verdade. O suspense se intensifica quando a mansão deixa de ser apenas o cenário de luxo para se tornar um verdadeiro campo de batalha psicológico. Cada corredor, cada conversa interrompida, cada olhar silencioso entre Amber e Douglas é uma pista de que algo terrível está prestes a explodir. A narrativa nos conduz até o ponto em que Millie descobre que sua intuição estava certa. O casamento dos Degrau é sustentado por mentiras, violência e manipulação. Só que, ao se envolver, ela também se transforma em alvo. A linha entre ser testemunha e ser vítima começa a se apagar. E o mais assustador, Millie percebe que Douglas é muito mais calculista do que aparentava. Ele não é apenas um homem controlador, mas alguém capaz de manipular todos ao redor, invertendo narrativas, transformando vítimas em culpadas. Amber não é a única em perigo. Agora, Millie também está. E aqui nos perguntamos: até onde vale a pena arriscar-se para salvar alguém?
Existe um limite entre compaixão e autodestruição? A cada capítulo, o clima fica mais denso. A chuva que cai lá fora, os trovões que ecoam pela casa, os silêncios carregados de ameaça. Tudo contribui para esse suspense quase cinematográfico. A sensação é de que a qualquer momento Millie pode ser pega no flagra, ou pior, que alguém não sairá vivo dali. E assim, a trama chega ao clímax com revelações arrebatadoras. O segredo da casa não é apenas o abuso, mas também as consequências devastadoras de uma relação construída em cima de medo e poder. Millie, mais uma vez, se vê diante de uma encruzilhada: calar-se e sobreviver, ou lutar e arriscar tudo. O Segredo da Empregada amplia o universo da trilogia ao explorar não só os horrores de uma casa rica e claustrofóbica, mas também os dilemas morais que nos colocam diante da própria humanidade. Alguns segredos não destroem apenas quem os guarda. Eles consomem todos que se aproximam. Os segredos da casa dos Degrau deixam marcas profundas em Millie. Mais uma vez, ela saiu viva, mas não ilesa. E quando tudo parece finalmente estabilizado, um marido amoroso, filhos, uma nova casa, a sensação é de que, enfim, ela encontrou paz. Só que o passado nunca desaparece de verdade. Ele apenas muda de forma. E, desta vez, o perigo não está dentro da mansão onde ela trabalha. Ele mora bem ao lado, na porta da frente da sua nova casa. Assim começa a empregada está de olho. Depois de tantas batalhas, finalmente Millie acredita que conquistou aquilo que sempre sonhou. Uma casa para chamar de sua, um marido que a ama, filhos que enchem os dias de sentido. Uma vida simples, mas sólida. Só que o passado tem uma forma cruel de reaparecer, e nem mesmo as paredes de um novo lar são capazes de esconder o que a escuridão insiste em revelar. E assim começa o último capítulo dessa trilogia de suspense psicológico, quando o sonho de estabilidade se transforma em um novo labirinto de segredos, vizinhos intrigantes e perigos que espreitam bem ao lado. Millie e Enzo, agora casados, se mudam para uma nova casa com os filhos, Nico e Ada. É o símbolo de um recomeço, um bairro melhor, uma casa com jardim, uma vizinhança que parece tranquila. Millie se emociona ao pensar que, depois de tantas quedas, a vida finalmente lhe oferece raízes. A casa é tudo o que ela sempre quis, ampla, cheia de janelas, espaço suficiente para as crianças crescerem. Mas logo as primeiras sombras aparecem. Enquanto Millie se encanta com cada detalhe, percebe algo desconfortável. Alguém os observa da janela da casa em frente. Uma silhueta imóvel, atenta, que parece acompanhá-los desde o primeiro dia. É só curiosidade de vizinho, ou já é um aviso? Do outro lado, no número 13 de Locust Street, mora uma família que, à primeira vista, parece comum. Mas logo a sensação de normalidade se desfaz. O vizinho que nunca responde ao cumprimento. A mulher, Suzette, excessivamente simpática, mas com um sorriso que esconde algo. Pequenos gestos, comentários ambíguos, olhares demorados para Enzo. Tudo parece carregado de intenções ocultas. A narrativa vai construindo a tensão devagar, mostrando como Millie, apesar de querer acreditar na paz, não consegue ignorar os sinais. E não demora para o cenário idílico se transformar em um palco de intrigas. Uma gota de sangue no tapete, um silêncio pesado na rua, a certeza de que alguém esteve dentro de sua casa sem permissão. É aqui que sentimos o peso da pergunta que acompanha toda a trilogia. Será possível escapar do passado ou estamos sempre condenados a repetir o mesmo ciclo? Millie luta para proteger os filhos e preservar a estabilidade conquistada, mas os vizinhos parecem determinados a arrastá-la para um novo jogo. Suzette, em especial, ganha destaque como aquela figura que invade pouco a pouco a intimidade da família. Aparece sem ser chamada, faz perguntas demais, cria situações que beiram a manipulação. A princípio, tudo pode ser interpretado como excesso de simpatia. Mas Millie, que aprendeu a desconfiar das fachadas perfeitas, sabe que não é só isso. Enquanto isso, Enzo tenta acalmá-la, convencendo-a de que são apenas impressões. Mas quanto mais Millie insiste em que algo está errado, mais o casamento também começa a sentir rachaduras. Afinal, como manter a confiança quando o medo passa a habitar cada cômodo da casa? O suspense cresce em camadas, barulhos durante a noite, sombras vistas pelo canto do olho, portas entreabertas. E então, o inevitável, um corpo, o sangue manchando o chão, as mãos de Millie cobertas de vermelho. O prólogo já havia nos avisado, há sangue por toda parte. Mas de quem é esse sangue? E o mais importante, será que Millie conseguirá provar sua inocência,
ou desta vez a verdade será enterrada junto com as vítimas? A história nos faz pensar sobre os limites da confiança. Conhecemos realmente aqueles que moram ao nosso lado? E até onde uma pessoa pode ir para proteger sua família, mesmo que isso signifique enfrentar novamente demônios antigos? À medida que os segredos dos vizinhos vêm à tona, a narrativa deixa claro: o que parecia uma nova vida é, na verdade, mais um ciclo de manipulação, violência e jogos psicológicos. Millie se vê forçada a lutar não apenas pela sua paz, mas pela própria sobrevivência da família. No clímax, a verdade explode de forma devastadora. O perigo nunca esteve apenas dentro da casa, como nos livros anteriores. Agora, ele está do lado de fora, espreitando pela porta ao lado, esperando a hora certa para entrar. A empregada está de olho e encerra a trilogia com intensidade máxima. O que começou como uma história de vulnerabilidade e manipulação se transforma em um retrato perturbador da impossibilidade de escapar do passado. Millie, mais uma vez, mostra sua força, mas a pergunta que ecoa é: será que alguém que viveu tanto horror algum dia encontra a paz verdadeira? Se esse desfecho te deixou arrepiado, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas análises literárias. Boa leitura!